tudo bem? Meu nome é Patrícia Bachiega e eu sou consultora nato-vegetal. Bom, hoje a gente vai dar continuidade, ao nosso segundo vídeo a respeito da saúde das mulheres, em comemoração ao mês, de março. No vídeo passado, a gente falou um pouquinho mais a respeito da relação entre a amora e os seus benefícios para a menopausa. Hoje a gente vai abordar um pouco mais a respeito da osteoporose, que é uma doença silenciosa, mas que tem um grande impacto na vida das mulheres. A osteoporose, gente, ela é uma das principais doenças relacionadas à menopausa, ou seja, as mulheres na menopausa elas têm um risco bem mais acentuado do desenvolvimento de osteoporose. Muitas vezes a gente não se preocupa com essa doença. Por quê? Porque, como eu disse, ela é uma doença silenciosa. Não é, por exemplo, como aqueles sintomas indesejáveis da menopausa. Os fogachos, a dor de cabeça, a irritabilidade, a secura, aquela alteração, totalmente desregulada do ciclo menstrual. Lá são sintomas muito mais perceptíveis, que atrapalham o dia a dia e que, consequentemente, fazem com que as mulheres, elas busquem uma ajuda médica, busquem alguma alternativa para, então, diminuir esses sintomas. Porém, aqueles sintomas que são silenciosos, como é o caso da osteoporose, acabam ficando de lado. Se ela não faz um acompanhamento correto, um acompanhamento de exames, de rotina médica para acompanhar a evolução, muitas acabam descobrindo que tem osteoporose quando elas sofreram alguma fratura, algum trauma. E aí a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque possivelmente essa doença ela já está um pouquinho mais avançada. Então, gente, por isso que a nato-vegetal e a gente sempre prega essa questão da prevenção. A gente precisa prevenir para impedir que essa doença se instale ou para a gente aumentar a nossa qualidade de vida, para a gente reduzir essa incidência ou para que essa doença ela se ela for instalada, porque em alguns casos a gente consegue adiar, a gente consegue minimizar a incidência, a gente consegue minimizar uma doença, mas muitas vezes a gente não consegue reverter totalmente, tá? Então, por isso que é importante que a gente faça o uso de substâncias bioativas, é importante que a gente tenha uma alimentação bacana, a gente tenha uma prática de exercícios físicos, uma qualidade de vida ok, para que a chance da gente desenvolver ou a chance dessa doença ela ser grave fique cada vez menor. A osteoporose, gente, ela atinge mundialmente cerca de 200 milhões de mulheres, tá? Esses são os dados da Fundação Internacional de Osteoporose. Só no Brasil, a gente tem, segundo a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e de Osteometabolismo, são cerca de 10 milhões de pessoas, entre homens e mulheres, sendo que 30% das brasileiras com mais de 50 anos têm a osteoporose. E quando a gente fala nessa doença, além, é claro, dela causar um impacto, como ela é uma doença que aparece nas mulheres, principalmente aí numa idade um pouco mais avançada, entre 50, 60 anos ou até mais, até 90 anos, enfim. Algumas dessas pessoas, elas quando sofrem essa fratura, que foi originária da osteoporose, acabam não se recuperando bem, Então, muitos idosos, quando tem esse tipo de fratura, que fratura, o que a gente chama fraturas osteoporóticas, eles não conseguem se recuperar, uma vez que a idade avançada, ela já reduz, uma recuperação, a pessoa tem uma recuperação um pouco mais lenta. Então, em muitos casos, a pessoa ela não se recupera e muitas vezes ela fica acamada.
E isso diminui totalmente a qualidade de vida dessa pessoa, diminui totalmente a saúde, tanto a saúde física, mas também a saúde mental, né, dessa pessoa. Sem contar que, gente, não é só o impacto que isso vai ter na vida da pessoa, mas imagina o quanto isso não tem também um impacto socioeconômico. A gente tem alguns dados dizendo que as fraturas causadas pela osteoporose causam um gasto mundial, né, de hospitalização de 19,8 bilhões de reais. E só no Brasil esse gasto é de 1,2 bilhão. Então é um gasto extremamente alto. E como a gente sabe, a população ela está envelhecendo, ou seja, a expectativa de vida está aumentando. Consequentemente, se não cuidado desde o início, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma população idosa com um aumento consequente de osteoporose. Bom, e pra gente entender um pouco mais sobre o que é essa doença, porque o que a gente sabe? O que a gente conhece, né? Normalmente as pessoas conhecem. A osteoporose deixa o osso fraco e aí a pessoa ela fica mais suscetível a uma fratura. Então, às vezes, num tombinho qualquer, ela já tem uma fratura óssea, né? Mas o que são as causas dessa doença? Em primeiro lugar, a gente tem como uma das causas a questão do estilo de vida inadequado, deficiências em nutrientes na dieta, né? Então, uma dieta inadequada, ela também propicia ao aumento da incidência de osteoporose, da chance de desenvolvimento de osteoporose. E outra causa principal também, gente, é a questão de níveis hormonais. E aí a gente relembra que o quê? Que durante a fase da menopausa, pós-menopausa, a mulher ela tem uma deficiência de hormônio, especialmente o estrogênio. Sendo assim, a relação entre menopausa, redução de hormônio e osteoporose, elas estão intrinsecamente ligadas, tá? Para a gente entender, para que nossos ossos eles fiquem saudáveis, para que a gente tenha o que a gente chama de homeostase óssea, a gente precisa que dois tipos diferentes de células funcionem bem. A gente tem os osteoblastos e os osteoclastos. É um nome difícil, mas é bem facinho de entender. Por quê? Porque os osteoblastos, eles são responsáveis pela formação da matriz óssea. Então, eles auxiliam na síntese do osso, tá? Na síntese óssea. Já os osteoclastos, eles são responsáveis pela reabsorção óssea. Ou seja, aqueles ossos mais velhos, eles são reabsorvidos, tá? Para que os osteoblastos produzam ossos novos. Então, você entende que é um equilíbrio? Um tipo de célula produzindo osso novo e a outra eliminando, reabsorvendo aquele osso antigo, para que a nova possa funcionar bem, para que a nova possa, então, construir, né, um osso aí mais novo e mais saudável. Quando a gente tem uma deficiência de estrogênio, ocorre os osteoclastos, que são aquelas célulazinhas que são responsáveis pela reabsorção óssea, elas vão estar sendo estimuladas a ter uma atividade maior. Então ocorre o estímulo para a formação de mais células que vão reabsorver o osso. E também ocorre uma inibição do desenvolvimento das células de osteoblastos, ou seja, aquelas células que formam os ossos novos, elas deixam de ser produzidas, elas diminuem. Então a balancinha vai pesar mais para qual lado? Para o lado de que há a reabsorção óssea. Consequentemente, não há formação de ossos novos e aí a gente tem uma fragilidade maior. Outro fator que também está ligado à osteoporose é a questão do aumento de espécies reativas de oxigênio, ou seja, de radicais livres, tá? Por quê? Porque os radicais livres, eles também vão atuar numa redução das células osteoblásticas, ou seja, daquelas células que formam os ossos. Além disso, uma diminuição também de estrogênio também está relacionada com o aumento de radicais livres. Por quê? Porque foi relatado que o estrogênio ele tem uma capacidade antioxidante de prevenir, então, os ossos do estresse
oxidativo. Então, entende que durante essa fase, a gente tem inúmeros fatores que vão contribuir para o aumento. A gente tem uma diminuição de estrógeno, a gente tem um aumento de espécies reativas de oxigênio por conta dessa desregulação hormonal, a gente tem a diferenciação de células que não são tão bacanas e uma diminuição das células que são bacanas para o nosso osso. Então, a gente tem um total desequilíbrio. Por isso que a gente precisa ter um auxílio extra, por isso que a gente precisa, então, começar a proporcionar para o nosso corpo um equilíbrio já desde antes. Além disso, gente, não é só também a questão da menopausa em si. Por quê? Porque o próprio envelhecimento, ele já causa uma degeneração ovariana e isso já vai causar uma deficiência de estrógeno nas mulheres, tá? Então, todos esses fatores, eles estão relacionados. Bom, então a amora, como ela tem aqueles compostos, né, os flavonoides, que são então compostos que além de serem antioxidantes, eles também têm a ação de se ligar em alguns receptores, tá, de estrógeno. Então eles vão estimular o quê? Eles vão estimular como se fosse a ação do próprio estrogênio, eles vão imitar, né, esse hormônio. Além disso, eles vão reduzir o estresse oxidativo, né? Então, eles reduzem aquele índice daqueles radicais livres, consequentemente, também vai reduzir o estresse oxidativo ósseo, tá? E vai diminuir, lembra? Aquelas células. E eles também vão conseguir o quê? Regular um controle, um equilíbrio ideal, tanto das células que formam novos ossos, como daquelas células que vão reabsorver aqueles ossos, né, mais velhos e tudo mais. Então é por isso que a amora, ela consegue atingir, ela consegue ter vários benefícios atrelados, tanto aqueles lá da menopausa que a gente viu antes, como agora o caso da osteoporose, né, por conta da regulação de estrógeno, por conta da redução de radicais livres, redução de estresse oxidativo e, consequentemente, também a diferenciação daquelas células, tá, causando então um benefício. O que é importante a gente ressaltar? Aqui a gente está tratando a questão do assunto de estresse oxidativo, de desregulação dessas células, né, do equilíbrio dessas células, como praticamente o único fator, que é a osteoporose, né, que é a menopausa, ou seja, a gente está focando na menopausa e nessa redução de hormônio e os consequentes problemas. Só que a gente tem que lembrar que a gente, na nossa vida, né, no nosso dia a dia, a gente não tem só esse fator atrelado. Então, como eu disse, a gente tem, a mulher na menopausa, ela tem a questão de redução de hormônios, mas ela também tem o estresse do dia a dia, uma alimentação inadequada, a falta de atividade física, né, se essa pessoa ela é sedentária. Então, todos esses outros fatores, gente, também vão interferir. Não é só um fator agindo no nosso organismo, tudo aqui funciona ao mesmo tempo e tudo vai ter consequência ao mesmo tempo, tá? Então, por isso, novamente, equilíbrio, prevenção, consumo de compostos que são saudáveis desde antes, né? Não só quando a mulher ela tá entrando na fase da menopausa, não, desde antes, tá? Porque assim a gente já consegue proporcionar ao nosso corpo um melhor desenvolvimento, uma homeostase, tá? Saudável. Bom, gente, então é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida eu tô à disposição. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre como realmente funciona essa doença, como é que o nosso corpo funciona, tá? E como que também os alimentos, no caso aqui hoje a amora, ela pode ajudar nesse processo, tá? Obrigada mais uma vez e até a próxima. No próximo Nato Dicas a gente vai ter então a relação entre as doenças cardiovasculares.